Boa noite, igreja. Como é bom a gente estar aqui nessa noite para compartilhar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E o nosso tema da mensagem hoje é Ele vem, Jesus vem. Você crê nisso? Amém. É a nossa maior certeza, é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cantamos muito sobre isso agora no culto da noite e agora então a gente vai aprender um pouquinho mais na própria palavra de Deus sobre esse tema. E para isso eu convido todos os irmãos a abrirem no texto nosso de hoje, Apocalipse 22. Fácil de achar, só ir no final da sua Bíblia, tá lá. É o último capítulo de toda a Bíblia, então Apocalipse 22. A gente vai estar lendo aí dos versículos 7 até o versículo 13. Hoje eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Vai estar projetado aí também, mas convido os irmãos a abrirem ou conectarem o celular de vocês também, para a gente fazer junto aí a leitura do texto bíblico. Diz o seguinte a palavra de Deus: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, pois sou servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Versículo 12. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Glória a Deus, amém. É sobre isso, tudo é para a glória de Deus. E hoje então, meus queridos irmãos, a gente vai tratar sobre um tema que é crucial na nossa fé cristã. Aquela que é a maior promessa que ainda está para se cumprir de toda a Bíblia. O pastor Marcelo falou isso no momento da ceia, na parte da manhã. A grande promessa, que é a volta de Jesus. A volta de Jesus Cristo, queridos, é o alicerce da nossa esperança cristã. É a nossa maior certeza como cristãos. É a única certeza que nós podemos ter como cristãos. E quem prometeu isso foi quem? O próprio Jesus. Essa é a nossa maior e grande certeza. E convenhamos, meus queridos, eu sei que é difícil a gente ter certeza de alguma coisa na nossa vida. É muito difícil, certo? Talvez a gente pode ter até certeza que o Palmeiras pelo menos um título vai ganhar esse ano. Talvez. Talvez você tenha certeza que você vai se casar, vai construir uma família, vai realizar o seu grande sonho, mas não tem como. A gente não tem como ter certeza 100% de algo na nossa vida. Somente a volta de Jesus Cristo é algo que podemos ter 100% de certeza na nossa vida. Sabe por quê? Porque não é um pastor que falou, não é qualquer pessoa que falou. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo prometeu isso para cada um de nós. Ele virá para nos resgatar. Vai ser um grandioso dia, como a gente cantou. E até lá, devemos estar preparados e vigilantes e extremamente empolgados para que esse dia chegue para cada um de nós. E eu não sei quantos de vocês leram o livro de Apocalipse já, meus queridos irmãos. Apocalipse a gente conversou um pouco hoje na BD dos jovens. Quando você fala Apocalipse, o que vem à mente de muitas pessoas? O fim do mundo, aqueles filmes apocalípticos, né, que a gente vê aí no Netflix, tá acabando tudo, é terremoto, é enchente, mas, enfim, não é sobre isso o Apocalipse da Bíblia que a gente lê. O Apocalipse, mais do que tudo, né, ele causa certo espanto e medo em muitas pessoas, mas o principal foco do livro de Apocalipse, para mim e para você, é que no final de tudo, Jesus será vencedor. Isso que é o que importa. Muitas pessoas têm interpretado ali o Apocalipse de uma forma diferente, visto algumas profecias ali de forma diferente, mas o principal de tudo é que no final de tudo, Jesus será vencedor. E o livro de Apocalipse foi escrito numa época de muita perseguição da igreja, muita perseguição. As pessoas, os cristãos, pelo fato de serem cristãos naquela época, eles eram mortos. Eles eram mortos pela sua fé em Jesus. Então João, que foi levado ali para a ilha de Pátimos, ele teve essa revelação da parte de Deus para escrever para cada um de nós, para os cristãos da época e para cada um de nós também, para que nós tenhamos essa certeza. No final de tudo, Jesus será vencedor. Mesmo em meio às dificuldades que a gente tem nesse mundo,
às perseguições, a tudo que a gente pode sofrer, a gente pode olhar para o final da história e saber que o nosso Salvador venceu. Ele vem. E essa é a nossa maior certeza da nossa vida. Nosso Senhor e Salvador voltará para nos buscar. E todos aqui, uma pergunta. Vocês sabem o que significa a palavra spoiler? A galera mais nova vai conhecer. Spoiler. O que é um spoiler? Eu vou tentar explicar. Spoiler é quando você ainda não viu algum filme, mas você já vai lá e sabe do final. Eu lembro a época de ouro aí dos filmes da Marvel. Quem gosta de filme de herói aí? Olha lá, o Abner fez um sinal ali. É isso aí, eu também gosto bastante. Aquela época que tinha muitos filmes da Marvel, eu adorava ver spoiler. Entrava na internet para ver como que ia terminar o filme, antes de ver o filme, vê se pode uma coisa dessa, né? Mas o que eu quero fazer de paralelo aqui, que no Apocalipse, a gente pode ter um verdadeiro spoiler do que vai ser o final da história. A gente pode saber que o nosso Senhor e Salvador será triunfante. Mais ou menos aquela história, lembra que o pastor Isaltino contava muito essa história, daquele garotinho, que ele estava lendo uma história, mas estava chegando a hora dele dormir. E ele lendo a história, ele queria saber como é que ia ser o final da história, mas ele tinha que dormir. E demorava um pouquinho ainda para chegar no final da história. Então, o que o garotinho fez? Ele foi lá para o final do livro. Ele queria saber se ia dar tudo certo, se não ia, como que ia terminar. Então, o garotinho foi lá para a última página e leu. Ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo. Para nós cristãos, é a mesma coisa. E minhas dificuldades que a gente vive na nossa vida, se a gente for para o último capítulo da Bíblia que a gente leu, a gente pode saber que Jesus vai voltar. E essa é a nossa grande certeza. É isso que sustenta a gente nos dias bons e nos dias maus. Seja quando a gente está feliz ou quando a gente está triste. Jesus vai voltar para nos resgatar e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos, 3 ideias que a gente vai ver junto hoje na própria Bíblia, referente ao nosso tema, a volta de Jesus. Ele vem. Você crê nisso? Amém? Essa é a nossa maior certeza. E a primeira ideia que eu quero compartilhar com vocês, então, é: Jesus vem. E felizes são os que obedecem a sua palavra. Está aí no versículo 7, diz o seguinte: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Irmão, quero fazer uma pergunta muito sincera para você nessa noite. Pensa a resposta no fundo do seu coração. Qual é a maior prova de amor que nós podemos oferecer para Deus? Qual é a maior prova de amor que nós podemos oferecer para Deus? Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. O amor a Deus é demonstrado principalmente na nossa obediência ao que Ele diz. Nós não comprovamos que nós amamos a Deus no fazer. Participar do culto, da programação, fazer. Mas nós, embora tudo isso seja importante, tá? Tudo isso é muito importante. Mas nós demonstramos que amamos a Deus verdadeiramente, principalmente quando nós obedecemos a sua palavra. Nós obedecemos a sua palavra. Então, Deus, Ele quer o nosso coração. Antes de qualquer coisa, Deus, Ele quer o nosso coração. E um versículo espetacular que comprova isso, 1 Samuel 15, 22. Está projetado também, creio que muitos de vocês já saibam esse versículo, em que o próprio Deus diz o seguinte: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. E é legal que no Antigo Testamento, a forma mais sublime de sacrifício, de você obedecer a Deus, eram os sacrifícios de animais. Então Deus fala que a obediência a Ele é melhor até mesmo do que os sacrifícios. Trazendo para a nossa realidade, pensa na forma mais sublime de culto que a gente pode oferecer para Deus. Deus fala que Ele prefere que nós guardemos a sua palavra. Então a gente comprova que ama verdadeiramente a Deus na nossa segunda-feira, na nossa terça-feira, diante de alguma tentação em que nós guardamos a palavra do nosso Deus. E, por conta disso, a única maneira de nós conhecermos então a vontade de Deus é como? Se nós conhecermos a sua palavra. E aqui é primordial a gente tocar nesse ponto. Começo de ano, temos muitas metas aí. Janeiro já foi, né? Demorou para passar janeiro? Para mim passou rapidão também. Pisquei, janeiro já acabou. Mas aí janeiro passa, a gente faz as metas aí do ano novo,
que a gente quer, enfim, fazer diversas coisas no ano novo. Eu vou confessar um pecado para vocês, meus irmãos. Esse ano eu falei que eu seria mais fitness. Ó, já ficou para trás. Ontem, estava em casa, em vez de eu tomar uma aguinha de coco, fui lá, pedi um milkshake de brigadeiro com Nutella. Vê se pode. Enfim, já era. Não cumpri uma dessas metas. Mas a principal meta de ano novo, da sua vida, a principal prioridade que você deve ter, meu querido irmão, é guardar a palavra de Deus. E para que a gente possa obedecer a Deus verdadeiramente, nós devemos conhecer a sua palavra. Por isso, invista tempo em seu relacionamento com Deus. Busque a palavra de Deus, medite na palavra, realmente faça isso uma prioridade na sua vida. Como sempre falo, nós temos tempo para aquilo que nós achamos prioridade. A falta de tempo nunca vai ser uma desculpa. E lá no último dia, Deus vai mostrar para cada um de nós que a falta de tempo nunca foi uma justificativa, porque todos nós temos tempo para aquilo que nós achamos prioridade na nossa vida. Por isso, meu querido irmão, um grande desafio, começando por mim, invista tempo em seu relacionamento com Deus. Porque no final de tudo, a única coisa que nós vamos levar dessa vida é justamente nosso relacionamento com Cristo. Pararam para pensar nisso? Os nossos patrimônios vão ficar, os nossos carros vão ficar, tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente batalhou, enfim, tudo isso vai ficar. Mas o nosso relacionamento com Cristo, isso vai durar por toda a eternidade, porque nós estaremos com Ele para todo sempre ali no céu. Então, o grande desafio para cada um de nós, que a gente possa obedecer a Deus. E para a gente obedecer a Deus, devemos o quê? Conhecer a sua palavra. Nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. E é claro que Deus nos amou primeiro, mas a obediência a Deus é a prova visível de que nós o amamos verdadeiramente. E amor não é sentimento, amor é atitude. Amor é atitude. Querido, você ama a Deus? Demonstre isso na sua obediência a Ele. E o versículo que a gente leu diz que os que obedecem a Deus são o quê? Os que obedecem são felizes. Os que obedecem a Deus são felizes, irmãos. São bem-aventurados. A vida cristã nos traz a verdadeira alegria, nos traz a verdadeira realização, a verdadeira felicidade. Muitas vezes a gente pensa que a verdadeira alegria, ela está lá no mundo, longe dos caminhos do Senhor. Mas é somente em Cristo que nós encontramos o real sentido da nossa vida. Aquele anseio pelo real sentido da vida que todos nós buscamos, somente Cristo é capaz de preencher o vazio do nosso coração. Então, os que obedecem a Deus são felizes. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira alegria para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, primeiro ponto na nossa mensagem. Jesus vem e felizes os que obedecem a sua palavra. Mas o texto segue. De versículo 12, a gente tem o outro ponto da mensagem, que é Jesus vem e trará as suas recompensas. Versículo 12 diz, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Jesus voltará e retribuirá cada um de nós de acordo com o posicionamento que nós tivermos diante dele. Eu vou repetir que isso aqui é muito importante, muito importante. Jesus voltará e retribuirá cada um de nós de acordo com o posicionamento que nós tivermos diante dele. Romanos 2, de 5 a 8, vai estar projetado também aí para vocês, fala sobre esse dia, sobre a volta de Cristo, o dia da ira e da revelação dos justos juízos de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. E aqui, irmãos, eu vou tocar num ponto que é um pouco pesado e até mesmo impopular nos nossos dias atuais, de que o inferno é uma realidade e nós somos merecedores. Todos nós somos merecedores. É um assunto muito impopular nos nossos dias, mas que, como ministro do Evangelho, não posso fugir desse assunto. Nós, como igreja, não podemos fugir desse assunto.
Nós somos merecedores. Se não for a graça de Deus nos alcançar, todos nós merecemos sim a condenação eterna. Em nossas igrejas, temos pessoas que passarão a eternidade separadas de Deus por terem escolhido o caminho da desobediência. Pessoas que estiveram aqui, semana após semana, ouviram diversos sermões, por vezes tocaram no louvor, cantaram, se envolveram no ministério, mas nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com Jesus. Nunca se renderam verdadeiramente aos pés da cruz de Cristo. E vocês lembram dos 2 ladrões ali da cruz? Os 2 tiveram as mesmas oportunidades, ouviram de Jesus as mesmas palavras, só que o que a Bíblia conta? Que um deles se rendeu, reconheceu ali Cristo como Senhor e Salvador e recebeu de Jesus a maior de todas as promessas, que foi: hoje estarás comigo no paraíso. Mas em contrapartida, o outro manteve o coração endurecido. E até hoje, ele sofre as consequências da sua decisão. Então, querido, apenas 2 destinos eternos são possíveis. Aqueles que rejeitarem a Cristo sofrerão as consequências eternas. No entanto, e o meu foco aqui hoje é esse, que aqueles que se renderem a Cristo serão recompensados pelo próprio Deus. A Bíblia nos garante isso, meu querido irmão. Não pelos nossos méritos, não porque a gente é bonitinho, algo do tipo, nossa, como ele é bonzinho, como ele pratica boas obras, não. Mas pela graça de Deus. Aqueles que se renderem a Cristo passarão a eternidade com o próprio Deus. Em um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais angústia, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Tudo será feito novo. O lugar que Deus tem reservado para cada um de nós. Não pelos nossos méritos, mas pela graça do nosso Deus. Por isso, meu querido irmão, eu não sei como que você está hoje, mas saiba, o caminho da fidelidade a Deus vale muito a pena. A sua fidelidade não passa despercebida diante dos olhos do nosso Deus. O caminho da obediência vale muito a pena, porque nós seremos recompensados pelo próprio Deus. Que privilégio, seremos recompensados pelo próprio Deus. E aqui um testemunho que eu gosto de compartilhar às vezes com a molecada. Durante a minha adolescência, sempre que eu me deparava ali com alguma situação de pecado, de tentação ou algo do tipo, eu sempre pensava: nossa, e se Jesus voltasse agora? Eu já compartilhei isso com algumas pessoas, os caras: ô Ericão, calma lá também, né? Você está muito radical, calma lá também. Mas, irmãos, isso é verdade. A gente não sabe nem se eu vou conseguir terminar esse sermão. Já pensou se Jesus volta antes? Glórias a Deus. Realmente, a gente não sabe. A gente tem certeza. Quando vai ser? A gente não sabe, mas a gente pode ter plena certeza de que o nosso Senhor e Salvador, Ele voltará e recompensará cada um de nós diante do posicionamento que nós tivermos diante dEle. Como eu já falei, no final das contas, o que verdadeiramente importa não é se você tem muito dinheiro no bolso, se você tem saúde para dar e vender, se você cumpriu suas metas lá na empresa nesse mês, enfim. O que importa verdadeiramente, meu irmão, e isso define o seu futuro eterno, é o seu posicionamento diante de Deus. Que hoje você saia daqui com a certeza da sua salvação. E, enquanto aqui estamos, devemos ansiar por aquele glorioso dia, como a gente cantou. Enquanto aqui estamos, a gente tem que ansiar por aquele dia. Por vezes, nós como cristãos, a gente se acomodou com o mundo, né? Tá tudo bem aqui, estou bem casado, estou com uma filhinha linda, tá ótimo aqui. Mas não, nada se compara àquele dia, que será a volta de Jesus Cristo. Por isso, a gente tem que ansiar verdadeiramente pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas aqui dessa igreja que foram fiéis a Cristo, que já inclusive cumpriram a sua missão aqui nesse mundo, e hoje elas estão usufruindo dessa grande bem-aventurança, já estão naquele lugar que nosso coração tanto anseia, que Deus tem preparado para cada um de nós, pessoas que viveram aqui, foram fiéis, e já estão usufruindo da presença eterna do próprio Deus. E isso para mim serve de estímulo, de saber que a vida cristã, ela vale muito a pena. A gente não está largado neste mundo. Temos um Deus
que é presença constante na nossa vida. E eu me emociono de falar isso, de saber que eu conheço pessoas que já estão na glória com o nosso Deus. Pessoas que aqui estiveram, cumpriram sua missão e já estão sendo recompensadas pelo próprio Deus. E quando chegar a nossa vez, que a gente também possa ter esse privilégio de ouvir do próprio Deus: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então Jesus vem e ele trará consigo as suas recompensas. E por fim, meus queridos irmãos, o terceiro ponto aqui então. Jesus vem e trará a consumação e a restauração de todas as coisas. Versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Creio que muitos aqui saibam o que significa o alfa e ômega, mas é sempre bom a gente explicar mais uma vez. O que é o alfa e o ômega? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, o que Jesus quis dizer com ele falar que ele é o alfa e o ômega? Justamente o que a gente está lendo aí. Ele é o Criador, ele estava no princípio, ele é o primeiro, e ao mesmo tempo, ele estará no final também. Ele é o último, ele é o consumador de todas as coisas. Realmente ele vai trazer a restauração de todas as coisas aqui neste mundo. E a pergunta do milhão, meu querido irmão. Se alguém souber me responder, eu dou R$1 milhão aqui hoje, em dinheiro em espécie, hein? Quando será? Meu pai que vai pagar. Quando será a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quando será? Ninguém sabe. A Bíblia é muito clara. Ninguém sabe. Somente o próprio Deus. Muitos já tentaram, inclusive, marcar data. Falharam miseravelmente. Porque somente Deus sabe. A nós, sabe o que cabe? Estarmos vigilantes e preparados para quando esse dia chegar. Estarmos vigilantes e preparados para quando esse dia chegar. Então, Jesus, ele é o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é também o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A história existe por causa de Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente tem uma ideia errada, às vezes, de que Jesus ele é um coitadinho, né? A gente vê Jesus pendurado ali na cruz. Coitadinho de Jesus e tal. Mas não é isso. Jesus é o nome sobre todo nome. É o nome pelo qual todo joelho um dia se dobrará. Vou repetir. Toda a história existe por causa de Jesus. Então, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, desde o princípio, tinha um plano perfeito de salvar e redimir a humanidade, redimir um povo para si. E esse plano perfeito, ele está sendo executado. E ele vai finalizar da maneira mais tremenda de todas, que é com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele vai trazer a consumação e a restauração de todas as coisas, novos céus e nova terra, e o nosso destino eterno. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E que dia glorioso será esse, meus irmãos? Um dia que nem Hollywood vai ser capaz de reproduzir nenhum filme. Algo sublime, algo tremendo, em que todo olho verá. Todo olho verá. Realmente vai ser algo grandioso. Todos verão. E 2 destinos eternos serão possíveis, como eu já falei. E a nossa resposta para Jesus deve ser dada em vida, enquanto nós estamos aqui. Hebreus 9, versículo 27, diz: aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aqui outra história muito interessante da minha vida. Uma das maiores vergonhas que eu já passei foi quando eu era mais novinho. A gente parou no frango assado da vida aí, eu e meus pais, voltando de viagem, e eu entrei no carro errado. Abri a porta do carro, sentei, falei, meu pai tá diferente, a mãe tá diferente. Aí que eu me liguei, falei, nossa, entrei no carro errado. Fechei a porta do carro, saí correndo, entrei no meu carro certo ali e passou. Mas eu fico pensando, né, como essa história ela se relaciona que, nesse caso, eu pude corrigir a rota. Errei o carro, fui lá e corrigi. Tá tudo certo, resolvi o problema. Mas o nosso posicionamento eterno diante de Jesus não vai ser possível mudar. E a resposta que nós podemos dar para Cristo é em vida, enquanto a gente está aqui. Somente uma oportunidade, enquanto a gente está aqui. Então, que a gente se lembre disso, que depois do juízo, ou depois da volta de Jesus, não será mais possível mudar o seu posicionamento diante de Jesus. Por isso, não perca
a oportunidade, nessa noite ou durante sua vida. A gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente no próximo segundo. Então, que hoje seja a grande oportunidade. E graças a Jesus, podemos sim ter a certeza da nossa salvação. Vou repetir a frase ali na cruz, que ele falou para o ladrão da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. A certeza da salvação é possível graças aos méritos de Jesus. Amém? Vamos projetar os 3 pontos aí da mensagem, só para a gente ver de novo. Ele vem. Jesus vem e felizes os que obedecem a sua palavra. Jesus vem e ele trará consigo as suas recompensas. Jesus vem e encerrará tudo debaixo das suas mãos, trazendo a consumação de todas as coisas. E já chegando ao final da mensagem, então, na nossa conclusão. Ele vem e essa é a nossa maior esperança e certeza. Essa é a nossa grande esperança como cristãos. E, meu querido, se nós vivêssemos cada segundo da nossa vida com a certeza da volta de Cristo, eu tenho certeza que as nossas vidas seriam diferentes. Nós seríamos cristãos mais fiéis. Se a gente vivesse cada momento da nossa vida sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, seríamos cristãos mais fiéis, estaríamos mais perto de Deus, daríamos cada vez mais prioridade ao nosso relacionamento com Jesus. E, aliás, falando sobre isso, outra pergunta. Vocês sabem quais são as últimas palavras de Jesus em toda a Bíblia? Quais são as últimas palavras que Jesus deixou registrado para cada um de nós na sua palavra? Está aí também Apocalipse 22, versículo 20. Certamente venho logo. Certamente venho logo. Essas são as palavras finais que Jesus deixou registrado para o seu povo, para a sua igreja, para não deixar dúvida alguma. Certamente venho logo. Jesus vem. E quando ele voltar, todo joelho se dobrará diante dele. E a pergunta que fica para cada um de nós: quando Cristo voltar, será que nossos joelhos se dobrarão diante dele de medo e vergonha por tê-lo rejeitado como Senhor e Salvador da nossa vida? Ou de alegria e de reverência por termos reconhecido a ele como nosso único e suficiente Salvador? Quando ele voltar, todo joelho se dobrará diante dele. E um cristão não olha para a vinda de Cristo, para a volta de Cristo, com medo. Isso é muito importante. A gente não tem que olhar para a volta de Cristo com medo. Por vezes a gente olha com medo, algo do tipo. Devemos olhar para a volta de Cristo com reverência e anseio. A nossa mais sincera oração, meus queridos irmãos, deve ser: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que cada um de nós saiamos aqui dessa noite com esse anseio no nosso coração, com essa oração bem gravada: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vem. Por isso, meu querido irmão, hoje é o dia da salvação. A resposta que dermos hoje para Jesus vai determinar o nosso futuro por toda a eternidade. Hoje é o dia da salvação. Somente Jesus e mais ninguém é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele é a porta para a salvação. Somente Ele é a porta para a vida eterna. E hoje, o próprio Jesus está chamando você para se render aos pés da cruz, reconhecendo a Ele como seu único e suficiente Salvador. Não importa como você tem vivido, não importa os pecados que você tem cometido, ali na cruz, Cristo pagou por cada um dos nossos pecados, para que dessa forma pudéssemos viver com Ele toda a eternidade. Se você tem sede pelo real sentido da vida, sede pela salvação, sede pela eternidade, Cristo te chama para ir até Ele. Por isso, vá até Jesus. Não perca essa oportunidade. Ainda hoje, entregue sua vida a Ele, reconhecendo-o como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Nesse momento eu convido todos a fecharem os olhos, que a gente vai ter um momentinho de oração. Mas antes da gente orar, eu quero que todos vocês orem individualmente no coração de vocês sobre tudo aquilo que a gente aprendeu nessa noite. Sobre essa temática do Ele vem, sobre a questão de que Ele vai trazer consigo as suas recompensas, da certeza da volta de Cristo. E eu sei, meu querido irmão, que nessa noite eu tenho 3 públicos diferentes aqui. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que até mesmo aqueles que já se renderam a Jesus vão sair daqui impactados nessa noite. Porque a palavra ela não volta
vazia. Mas primeiro eu quero me dirigir àqueles que nunca se renderam a Jesus, nunca entregaram sua vida a Ele, e que se Cristo voltasse hoje, ou se você morresse hoje, você não teria certeza da sua salvação. Neste momento eu convido você a orar no íntimo do seu coração, com as suas próprias palavras, confessando os seus pecados, e se rendendo aos pés da cruz de Cristo, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. E agora eu me dirijo também para aquelas pessoas que já se entregaram para Cristo, mas que neste momento encontram-se afastadas dos caminhos do Senhor, têm vivido uma vida de pecado, longe de Deus, até sabe que Cristo vai voltar um dia, mas isso não tem determinado a forma que você tem vivido. Deus está te chamando de volta, que nesse momento você também possa fazer uma oração no íntimo do seu coração, de volta para Jesus, realmente confessando seus pecados e se entregando de volta aos braços do Pai. E por fim, quero me dirigir àqueles que já reconheceram a Jesus como Salvador e têm verdadeiramente ansiado por esse dia. Creio que muitos aqui hoje estão nesse lado aqui, realmente, que já reconheceram e têm ansiado por esse dia, que hoje você possa reassumir o seu compromisso com Jesus, que a sua oração sincera nessa noite seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E até aquele dia chegar, que você possa ser um cristão mais fiel, que você realmente peça isso para Jesus. Deus, eu quero ser um cristão mais fiel, eu quero ansiar por aquele dia, quero viver de acordo com a tua vontade até a tua volta. Então, meu querido irmão, se você essa noite fez alguma dessas 3 orações, ou de entregar sua vida para Jesus, ou de voltar aos caminhos do Senhor, ou você que já é um cristão, mas hoje quer reassumir um compromisso de ser um cristão mais fiel, eu te convido a levantar uma das suas mãos, para que a gente possa orar por você. E como eu sempre falo, não é nenhum gesto mágico, amém. Não é nada do tipo amém, amém, glória a Deus, amém. Não é nenhum gesto mágico, não é para mim, não é para a pessoa que está do seu lado, mas sim um compromisso perante o próprio Jesus, para que você seja um cristão mais fiel, para que você siga Jesus verdadeiramente. Não é nenhum sinal mágico, como eu falei, mas realmente é algo que você quer assumir um compromisso diante de Deus. Muitas mãos foram levantadas, glória a Deus. Há mais alguém? Amém, amém, glória a Deus. A palavra de Deus, amém, ela não volta sozinha, não volta vazia nunca. Então, que grande obra Deus tem feito nessa noite, e glória a Ele, única e exclusivamente. Vamos orar então, igreja. Querido Deus e Pai, obrigado porque diante do Senhor a gente se constrange, um amor espetacular, um amor que transforma por completo a nossa vida. Obrigado pela certeza que nós podemos ter da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque enquanto estamos aqui nesse mundo, nós não estamos sozinhos. O Senhor está do nosso lado em todos os momentos, Pai. Obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui nessa noite, Pai. O Senhor conhece cada coração. Não compete a mim saber, mas o Senhor sabe. Isso é o mais importante. Então que o Senhor possa sustentar cada decisão aqui nessa noite, Pai. Cada pessoa que realmente levantou a sua mão, que entregou, que retornou aos seus caminhos, ou que deseja ser um cristão mais fiel. Obrigado porque, por mais que a gente esteja diversas vezes aqui na igreja, ainda assim a sua palavra ela nunca volta vazia, Pai. Obrigado porque hoje a tua palavra encontrou um terreno fértil aqui nos nossos corações, e que a gente possa viver a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, todos os dias da nossa vida, com essa plena certeza de que um dia o Senhor vai voltar para nos resgatar, e nós passaremos a eternidade ao teu lado, Senhor. Obrigado porque a gente não merece, porque somos pecadores e falhos, mas ainda assim o Senhor nos ama de tal forma que a gente pode contar com esse privilégio que é te servir com as nossas vidas. Que a gente saia daqui nessa noite, Pai, cada um de nós, a começar por mim, com essa certeza bem gravada no nosso coração, ansiando pelo grande dia, onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais angústia e não haverá mais dor, onde viveremos eternamente contigo por toda a eternidade, Senhor. Um lugar preparado para cada um de nós, ao teu lado, para sempre, Pai. Obrigado por tudo, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que se importa conosco. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.